hackers, escolhas, pílulas e, sobretudo, os legais. Veja comigo, Matrix. Matrix é um filme de ação lançado em 1999 pelas irmãs Lana e Lily Wachowski. Ambas dirigiram e escreveram o filme. Conta a história de Neo, um hacker que começa a duvidar da sua realidade. Eu sei que você já assistiu esse clássico do cinema e eu também sei que você já deve ter visto aí algumas resenhas e críticas que o filme faz ao capitalismo, à evolução das máquinas, à degradação do meio ambiente e toda a sujeira humana. Mas nesse vídeo em específico eu quero te convidar a assistir comigo pela ótica do Neo. Porque se você não percebeu, o Neo, o filme inteiro, está numa jornada de autoconhecimento. E o filme te dá mais soco filosófico do que soco de verdade. Duvida? Então eu espero que você esteja pronto. Porque eu tô. Preparados? Então, abra sua mente. Já teve a sensação de não saber se está acordado ou ainda sonhando? E é com esse questionamento existencialista que Matrix nos apresenta Neo. Ele tá nitidamente desconfortável com sua realidade e ele sente que tem que ter alguma coisa para além. Ele sente dentro de si que a vida não é só aquilo que ele está vivendo. Acorda, trabalha, retorna, repete. E ele traz em si essa inquietude. Ele passa muito tempo atrás dos computadores buscando uma resposta, e quando ele conhece a Trinity, ela fala isso pra ele, ela verbaliza pra ele. E o que acaba ecoando pra gente é o que motiva o Neo. E o que motiva você, o que nos motiva. E o que é a Matrix? É a pergunta que nos motiva, Neo. É a pergunta que trouxe você aqui. Corta pro Neo no seu ambiente de trabalho, um escritório cinza, melancólico, formal, mecânico, em um sistema burocrático que funciona, mas ele não vive. E quando o Neo chega atrasado e aparentemente é uma coisa que acontece muito, o chefe chama ele para o clássico discurso. Você tem um problema com autoridade. Pensa que é especial e que as regras não se aplicam a você. Obviamente está enganado. Chegou a hora de fazer uma opção. Ou você escolhe estar em sua mesa, no horário a partir de agora, ou você escolhe procurar um outro emprego. Não sei se você já ouviu esse discurso, mas deve ter conhecido alguém que já ouviu. Eu, particularmente, já ouvi esse discurso. E a sensação que ele me causou foi que, por mais que eu fosse uma boa profissional, que eu chegasse todos os dias no horário, que eu fizesse o que me fosse pedido e que eu fosse um exemplo, ainda assim, eu sou substituível. Eu não sou especial. E o sistema foi feito justamente para isso, para te mostrar que você é só uma peça de um grande tabuleiro. Você é útil, mas é descartável. O filme faz com que o Neo faça diversas escolhas durante toda a trama. E aí o filme começa a criar uma das ideias centrais da filosofia existencialista. Nós somos as escolhas que fazemos. Quando o Neo está sendo perseguido pelos agentes, ele tem a oportunidade de fugir, mas ele hesita. E durante isso, ele fica se questionando, mas por que eu? Eu não fiz nada, eu não sou ninguém. E agora? Não sou ninguém. Eu não fiz nada. Eu vou morrer. E eu te respondo, Neo, o sistema faz isso com todo mundo. Ele faz com que a gente se sinta incapaz, pequenos, inapropriados, como se nós não pudéssemos protagonizar a nossa própria história. É o que Sartre chamaria de má fé. É uma recusa inconsciente de aceitar a nossa própria liberdade, nos escondendo através de desculpas e estruturas.
Neil conhece o Morpheus e a primeira metáfora que ele usa é que o Neil está prestes a entrar na toca do coelho branco, tal qual Alice no País das Maravilhas. Porque, assim como Alice, o Neil vai ter que sair da superfície e mergulhar no desconhecido em busca de sentido. Ele está prestes a abandonar o mundo que ele conhece para se deparar com uma verdade muito mais profunda. E ali é o ponto do não retorno. Você acredita em destino, Neil? Não, Por que não? porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Essa recusa ao destino traz à tona o conflito entre liberdade e determinismo. Muitos preferem ir com a maré, seguir o fluxo, porque às vezes assumir as rédeas da própria vida implica conflito, dor, ruptura. E é muito fácil você culpar o destino. Difícil mesmo é você aceitar que às vezes é você que escolhe o que te aprisiona. E aí vem a cena icônica das pílulas, a azul e a vermelha, onde uma vai te dar o grande conhecimento doloroso, mais libertador, enquanto a outra te dá uma falsa vida de ignorância e conforto. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. É como se o Morpheus chegasse pro Neil e falasse: e aí, cara, você quer viver ou quer só sobreviver? E aí o Neil, nesse momento, se depara com um espelho quebrado, que é um clássico símbolo de autoconfronto. Já falamos mais sobre isso em um vídeo que fizemos de Coraline, vai estar linkado aqui, depois assiste lá. E aí, meus amigos, vem o maior simbolismo do processo do Neil, que é o renascimento dele. Quando ele começa a conhecer a verdade, ele sai de algo que parecia ser um útero. E aí tá coberto de uma gosma que lembra uma placenta. Ele tá lá carecão, parecendo um bebê, ligado a vários tubos. E inclusive tem um tubo central que parece até um cordão umbilical. E ele se desperta daquilo. Ele abre, ele percebe que ele está renascendo. É de um simbolismo porque ele está sendo parido por um sistema que o nutria, mas também o controlava. É a libertação do útero artificial da Matrix. No processo de readaptação do mundo novo, ele pergunta para o Morpheus: por que meus olhos doem? E o Morpheus responde: porque você nunca os usou. E entende o simbolismo disso? O Neil, ele nunca enxergou a si próprio, ele nunca se entendeu, ele não entende quem ele é, a verdade dele. Obviamente que o fato dele ter renascido fez com que doesse, e aí tem a questão literal de que ele nunca abriu o olho por estar no útero da Matrix, mas também tem o lado do autoconhecimento, onde ele agora pode enxergar quem ele mesmo é, só que esse processo de se enxergar é doloroso. Outra conversa, o Neil pergunta para o Morpheus se ele pode voltar para a realidade que ele vivia, e o Morpheus fala: não, mas você voltaria? É uma pergunta tão óbvia, né? Como é que você sai de um ponto de partida? Você sai da ignorância, você tá no seu processo de conhecimento. Você acha que você conseguiria voltar? Você conseguiria se encaixar nos moldes de antes? Você não é mais o mesmo, você é uma outra pessoa. Aquele mundo de antes não te cabe mais. Deve se esquecer de 3 coisas, Neil: temor, dúvida e descrença. Solte sua mente. Essas 3 coisas são os maiores inimigos internos da liberdade. Bom, Nietzsche já dizia: o homem é uma corda entre o animal e o além do homem. Para atravessar é preciso coragem. E coragem não é a ausência de medo. Coragem é quando você, mesmo com medo, faz. Em certo momento, Morpheus fala que o sistema em si é o maior inimigo. É o seu maior inimigo, o nosso maior inimigo. Mas que muitas pessoas, às vezes, estão tão confortáveis e tão
tranquilas em viver na ignorância que estão dispostas a proteger o sistema, custe o que custar. O personagem Cypher é um exemplo muito bem claro disso e chega até a falar que a ignorância é uma bênção. De fato, quantos de nós, quando tentamos fazer algo que faça sentido para nossa vida, a gente se depara com o cansaço de nadar contra a maré? O sistema inteiro te diz que tá errado, que não é para fazer dessa forma, e mesmo ali você tá persistindo, seja numa arte que você quer fazer, seja numa história que você quer contar, seja em uma vida que você escolheu viver para você mesmo. Se você não segue os padrões, é cansativo. E é nessa hora de cansaço que a gente se depara com isso. Poxa, seria tão mais fácil se eu só aceitasse e vivesse uma vida como se espera que se vive. Nem todo mundo tá pronto pra sair da Matrix. Sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. O que significa? Que Matrix não pode lhe dizer quem você é. Vem cá, deixa eu traduzir o que essa cena quis dizer. Nenhuma estrutura, seja ela social, política, religiosa, profissional, pode definir quem você é. O sistema ele vai tentar te impor alguns padrões, te dizer o que você tem que fazer ou o que deve seguir. Ainda assim, ele não pode dizer quem você é. Esse conhecimento ele só pode ser obtido por você, tomando as rédeas da sua consciência, das suas escolhas, enfrentando tocas de coelhos e espelhos quebrados. Ter iniciativa de escolher. Não há colher? Então verá que não é a colher que se dobra, apenas você. Nessa cena a gente está falando sobre limites de razão. É sobre a nossa ilusão tola de achar que a gente pode controlar o mundo ao nosso redor, quando na verdade a gente só pode controlar o que está dentro da gente, o que diz respeito a nós. E é a partir dessa percepção interna que o mundo vai se transformar. Bom, o Neo tá indo ao oráculo e a gente já recebe um pancadão na cara de conheça-te a ti mesmo em latim. Ele vai lá jurando que o oráculo iria contar pra ele que ele era o escolhido e ter finalmente as respostas que ele tanto queria. Mas ao invés disso, a oráculo simplesmente fala pra ele que ele não é o escolhido, que ele tá lá pra fazer escolhas. Ela joga de volta pra ele as responsabilidades de assumir as rédeas de sua própria vida, de tomar decisões. E que a porta para isso é justamente não acreditar em destino. E que não acreditando em destino, ele acredita que é ele que faz a mudança. Ele que toma as decisões. Vai se lembrar de que não acredita nessa coisa de destino. Você controla a sua própria vida. Está ouvindo, Sr. Anderson? É o som do inevitável. O som de sua morte. Essa fala dita por um personagem que representa o sistema é um top socão na nossa cara. É porque é como se ele falasse assim: e aí, pessoal? Tá ouvindo aí o barulho da morte? Vai todo mundo morrer, então pra que você ficar lutando pra ser quem você é, pra viver como você acha que deve viver, sendo que você vai morrer? Tenha uma vida confortável, levanta, trabalha, viva de algo que você nem gosta pra consumir. E depois de consumir você morre, e aí vem o próximo, sabe? É como se ele falasse assim, ó: uma verdade doída ou uma ignorância confortável, todas vão te levar para a morte. Mas aí eu pergunto para você: como você quer ir para a morte? Sendo verdadeiro com você mesmo ou vivendo como o outro quer que você viva? Não. No final, o Neo se liberta, literalmente e simbolicamente também. Ele começa a entender o que ele é,
qual o propósito que ele quer para a vida dele e quais escolhas ele precisa fazer. Ele se encontrou, se conheceu. E aí o filme se encerra com uma das cenas mais emblemáticas, na minha opinião. Uma tela gigante com falha no sistema e o Neo em contato com a própria Matrix, ameaçando derrubar o sistema, mas não só isso. Ele fala como ele tá consciente de tudo que tá acontecendo agora. Ele tá propondo uma nova forma de existir, uma existência livre, consciente e autêntica. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. E você? Já se despertou da Matrix? Eu espero que você tenha gostado e se sim, deixa eu saber com seu like aqui embaixo. Comenta também qual próxima obra você gostaria de ver comigo e aproveita também para conferir as playlists que eu criei aqui no canal, separando os vídeos por gênero. Vai lá dar uma olhada. É isso, um grande beijo e abra sua mente. Até a próxima.